Bom dia, turma! Então vamos lá iniciar mais uma semana, que nossa semana seja uma semana abençoada, muito produtiva. Então hoje vocês têm apenas aula de língua portuguesa com a prof, tá? Nós vamos trabalhar a página 73, o ortografar. Então o uso do AM, AN e A com tio, certo? Todas essas palavras que nós utilizamos, esses três termos que a prof acabou de citar, nós precisamos prestar muita atenção por que eu utilizo um e não posso utilizar o outro, sendo que eles têm o mesmo som. Então, a gente ao longo dos anos vamos trabalhando sempre ali as regrinhas de ortografia. Então, vamos pensar ali, eu vou dar alguns exemplos, mas vou deixar o exercício para que vocês possam fazer sozinhos, ok? E pensar nessas dicas que a prof está relembrando aqui com vocês. Aqui no primeiro caso, deixa eu apagar porque aqui tá bem pequenininho. Aqui, ó, no primeiro caso, nós vamos completar aqui essa primeira palavra. A gente já sabe que é anta. Então, tá, eu vou colocar ali a palavra completinha. Vai ficar aqui. Acho que tá bom esse tamanho, né? Então, vamos colocar aqui a N. Tá, prof, mas por que a N? Por que eu não posso utilizar ali uma outra alternativa aqui, sendo que o som é o mesmo, ó. Anta, se encaixaria muito bem a M ou A com tio. Então, vamos eliminando. Por que eu não posso usar o AM? O AM eu não posso utilizar, porque de acordo com as regras de ortografia, para usar o M aqui, a próxima consoante teria que ser P ou B. Aqui nós temos a consoante T, então quem vem antes? N, ok? Então a gente descarta aqui o uso de AM. Ah, prof, mas por que não o A com tio? Anta, tem o som. Ok. No início das palavras, a gente não utiliza o tio. Então aqui ficaria a primeira sílaba. Então a gente não pode utilizar, é uma regrinha. Então a única que se encaixa aqui é o AN. Então ficaria anta, ok? Vamos pegar uma diferente. Ah, essa aqui, ó. Porque daí alguém pode questionar assim: mas, prof, aqui, fã, a gente sabe que é o A com o tio. Mas a prof falou que não pode utilizar no início. Só que aqui, pessoal, se formos prestar atenção, não é início, né, de uma palavra. Aqui é uma sílaba única, é uma palavra que tem apenas uma sílaba. Então, permite o uso do tio, ok? Não é que é no início aqui, é que ela tem uma sílaba só, então eu posso utilizar. Agora, por exemplo, se fosse aqui fama, né? Fama, fama, tem esse som assim meio nasal, mas é o F com A, eu não posso utilizar o tio, ok? Então, regrinha. Vamos ver uma outra aqui. Ah, essa aqui, ó. Vamos usá-la também como exemplo. Aqui, ó, também. Olha aqui, letrinha B, consoante B. Então, a gente sabe que é o A e é o M. Acho que aqui ficou muito grande, né? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Deu. Ali, ó. Também. Então, a gente vai descartando. O A com tio não pode, porque aqui seria a primeira sílaba. Então, início de palavra, não posso usar o tio. E aqui também não poderia ser o N. Por quê? De acordo com a regrinha de ortografia, se aqui a próxima consoante aqui, né, for P ou B, passou um caminhão bem barulhento. Mas eu acho que deu para entender o que a prof falou, né? Então, aqui, ó, voltando. Não posso colocar o atil porque é início de sílaba. Então, não pode, né? De acordo com a regra, não pode. E aqui, por que eu usei o M? Porque logo após a nossa próxima consoante ali é o B. Então, P e B
vem acompanhado aqui da letrinha M. Então, prestem atenção quando vocês forem completar as outras palavras, lembrando sempre que não vou chutar, vou colocar o que eu acho que é. Não tem o que achar, tá? Todas elas têm uma explicação e vocês já sabem disso. Então, façam com muita atenção essa atividade, ok? Então, aqui, outra coisa importante também, que até eles estão comentando aqui do lado, olha, a prof falou do tio no início da palavra, né, que a gente não pode utilizar. Outra coisa também, no meio da palavra, a gente vai utilizar o tio quando a gente, por exemplo, for fazer assim, no final, zinho, zinha, zito, zita, zeira, mente. Por exemplo, aqui, ó. A presença de tio no interior de palavra aparece somente naquela a que se acrescenta um elemento em seu final, tá? Então, quando fala isso, fala no meio da palavra, né? Quando fala no interior da palavra, é no meio da palavra. Então, aqui, ó, ela vai aparecer no meio, mas quando eu utilizar esses termos aqui que a prof falou. Por exemplo, assim, ó, pãozinho. Então, ó, eu usei o zinho. Então, esse ão aqui, ó, o tio, ele pode aparecer aqui no interior, tá? Ó, manhãzinha. Então, o tio ficou lá no meio da palavra. Por quê? Porque o final é zinha. Cãozito. Irmãmente. Romanceira, ok? Então, ela pode aparecer ali no meio da palavra, no interior da palavra. Mas quando vem seguida, né? Quando se acrescenta lá no final da palavra esses termos aqui, zinho, zinha, zito, zita, zeira e mente, ok? Aqui no caso do pão e do cão, é aquela situação, não é que é no início, tá? Ali é uma sílaba única. Então, depois aqui que foi acrescentado o finalzinho, que né, no pãozinho, e zito no cãozito, ela fica aqui nessa posição, tá? Então, viu só? Tudo tem uma explicação. Aqui, de acordo com o que nós acabamos de relembrar aqui, vocês vão completar a regrinha. Agora, complete a regra. Não se usa o tio em sílaba que está aonde aqui? No início, no meio, no fim ou da palavra. Então, vocês vão completar ali. Início, fim, começo. Então, pensa no que a prof acabou de explicar e façam aqui a resposta correta. Ok? Então, seguimos em frente. Na próxima página, na página 74, nós temos aqui uma tabela, tá? Essa tabela aqui, vocês vão agrupar essas palavras, só que tem que agrupá-las de maneira correta. Nessas duas colunas aqui, apenas palavras que apareçam o tio. Nessas duas, vogal mais N. Então, é vogal acompanhada de N. Por exemplo, a palavra aqui, ó, santo. Eu tenho uma vogal acompanhada de N. E nas últimas duas colunas, vogal acompanhada de M. Por exemplo, sempre. Vogal acompanhada de N. Ok? Então, vocês vão aqui fazer essa seleção ali das palavras, ok? Façam com muita atenção e caprichem na letra. E na número 3, que é a última, nós temos aqui um quadro. Então, nós temos já aqui o modelinho desse quadro. Ali, nós vamos usar a forma ele e eles. Então, logo aqui no início, no exemplo, no modelinho, a gente já percebe o tempo verbal que está. Então, eu tenho o meu verbo, né, aqui ó, ganhará, ganharão. Então, o verbo ganhar já aparece aqui. E aqui, ó, ele ganhará, eles ganharão. Então, em que tempo nós estamos aqui? Estamos falando de presente, de passado ou de futuro? Quem respondeu futuro está correto. Então, ainda não aconteceu, ó. Ele ganhará, eles ganharão. Então, no módulo anterior, que nós estudamos a ortografia, nós vimos ali que o uso do AM no final
Era obrigatório nos casos do quê? Do passado e do presente. Agora, quando eu coloco ali esse verbo no futuro, ele obrigatoriamente tem que vir acompanhado de a, til, o. Então, isso a gente sempre tem que ter em mente, tá? Futuro, o final vai mudar. Então, vai ficar aqui a, o, til. Então, aqui é para vocês treinarem aqui esses termos. Então, aqui, ó, você vai colocar ele nascerá, eles nascerão, tá? Todos aqui têm que ficar no futuro, ok? Sempre com o final a, til, o. Façam com bastante atenção também, ok? Então, para hoje seria isso. Por que a prof não tá mandando para vocês as correções como a gente está acostumado a fazer? Porque todo esse módulo que nós trabalhamos aqui, a história do cordel, nós vamos fazer a correção numa videochamada, ok? Por isso que a prof não tá mandando para vocês as correções desse módulo, tá? Então, daí a gente pode fazer a correção, tirar as dúvidas, tá bom? Caprichem, não esqueçam que aqui, olha, é início de frase e aqui deste lado também é início de frase. Percebam aqui, ó, ele e ela tem letra maiúscula, ok? Então, vamos caprichar. Então, até a próxima. Não esquecendo que amanhã nós não temos videochamada, tá? Beijo para vocês. Tchau, tchau.